Olá, amigos. Sou o professor Paulo Sérgio. Nós vamos trabalhar hoje o período entre guerras. Moçada, o período entre guerras, ele aconteceu exatamente entre, óbvio, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Só que é importantíssimo a gente pontuar os elementos, os fatos que aconteceram nesse período da história. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, lembra bem? E aí nós tivemos os tratados de paz em 1919. E a Segunda Guerra Mundial vai começar exatamente quando? A Segunda Guerra Mundial vai começar em 1939. Então o período que a gente vai trabalhar aqui é exatamente isso. Esse início dos anos 20 e esse iniciozinho final dos anos 30. Por que eu estou falando do iniciozinho dos anos 30? Porque em 1932, 29, na verdade, nós vamos ter, além da crise da Bolsa de Nova York, nós vamos ter a chegada de Benito Mussolini ao poder. E Benito Mussolini já dá início àquele negócio do fascismo, você está lembrado? Claro que você já ouviu falar no fascismo. Então o período que a gente vai abranger na história é exatamente esse momento em que a história começa a passar por uma modificação bastante interessante. Nós temos no início dos anos 20, gente, quer dizer, 1918, acabou a guerra em 1920, o que o mundo está vivendo? Gente, o mundo está vivendo um verdadeiro desbunde. Você sabe o que é desbunde? Piração total. O que aconteceu? Quando houve a Primeira Guerra, milhões de pessoas ficaram desesperadas. A sensação de morte, a sensação de desastre, a fome, que a guerra, as consequências da guerra, porque a Primeira Guerra Mundial ela tem uma característica interessante. Que característica é essa? A Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra que matou em escala industrial. Máquinas foram inventadas para matar em alto potencial. A metralhadora, o tanque de guerra, o avião foi utilizado pela primeira vez numa guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela mudou o perfil da guerra. Porque até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era uma coisa dos nobres. Embora, gente, sejamos honestos, não há nenhuma nobreza em guerra alguma. Mas eu estou falando dos valores de um tempo, dos valores de um povo e de uma época. Então, no passado, você lembra aí quando a gente estuda feudalismo, os nobres, eles se preparavam para a guerra, como se a guerra fosse uma arte. E a Primeira Guerra Mundial, nós temos relatos, inclusive, de soldados que participaram da guerra, depois a gente pode até dar uma olhada nisso, nós temos relatos de soldados dizendo que foi uma bestialidade enorme. A guerra foi de uma crueldade muito grande e perdeu-se nessa guerra toda e qualquer possibilidade de você se referir a ela, ainda que as outras também não mereçam esse nome, mas enfim, perdeu-se completamente a ideia de que a guerra pudesse ser uma arte, que a guerra pudesse ser algum tipo de esporte cavalheiresco, não é? Então a Primeira Guerra Mundial arrasou com todos os princípios. Resultado? Essa proximidade com a morte, essa possibilidade da morte ser algo cotidiano, embora na verdade seja, fez com que as pessoas depois da guerra se entregassem a vários tipos de prazeres. Seria mais ou menos assim: bom, já que eu posso morrer a qualquer momento, eu vou viver intensamente. Então você pode observar pela essa gravura belíssima, né, que o Tiago selecionou e colocou para nós aí. O Tiago é um grande camarada que me ajuda aqui, que faz esses slides, ilustra os slides que a gente tem. Bom, o que vai rolar? Então, nessas imagens, o que você está vendo? Olha só, dá uma observada assim, não é? Nessa imagem extraordinária, como eu já disse. Está vendo lá a altura do vestido daquela mulher? Não é? Está vendo a cor do sapato, o decote, tem uma meio nua ali atrás. Então, o que você observa? Você observa que o comportamento mudou. O comportamento sexual mudou. Então, é isso que nós vamos chamar de os anos loucos. Não é? Esses anos loucos é exatamente um certo exagero de prazeres a que as pessoas se entregam depois da Primeira Guerra Mundial. Isso é muito importante você perceber. Então, há uma mudança no comportamento. E eu já vou começar pela imagem. Então, nós vamos ter dois tipos de mulheres. Aquela mulher que se entrega a esse prazer, não é? E aquela mulher que toma uma consciência de que a mulher tem um novo papel na história. Porque a Primeira Guerra Mundial, gente, como a maioria dos homens, ou muitos homens na Europa, vão para a guerra,
as mulheres vão substituir os homens nas indústrias. E elas vão trabalhar, elas vão ser o braço produtivo na indústria. E essa mulher, então, ela está lá na indústria fazendo arma, ela está lá na indústria substituindo o homem. O que ela se pergunta? Mas peraí, até antes do homem ir para a guerra eu não era o sexo frágil? E por ser o sexo frágil, inclusive intelectualmente, porque esse negócio de sexo frágil é sacanagem, né, moçada? Isso é pura sacanagem. Porque quando você diz que a mulher é o sexo frágil, se a gente não elaborar muito bem o pensamento, imediatamente a gente acha que nós estamos falando só da questão física. Mas quando se diz que a mulher é o sexo frágil, nós estamos falando de tudo. Frágil emocionalmente, frágil intelectualmente, frágil fisicamente. É uma tremenda, é uma sacanagem, é tudo mentira.